pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o software SDAV da Technical, SDAV Sistema Digital de Análise de Vibrações, e nosso objetivo é fazer uma série de vídeos para facilitar o uso desse software com o NK620, que é o balanceador e coletor da Technical, um equipamento de campo, onde nós podemos fazer a coleta dos dados das vibrações das máquinas com o aparelho e importar para o software, e através desse software nós poderemos acompanhar a evolução dos níveis de vibração, ruído de rolamento, setar nível de alarme para cada ponto de medida. Então, através desse software, nós criamos os pontos de medida, fazemos a rota, exportamos para o aparelho e posteriormente, após a coleta desses dados, nós importamos para o software. Então nós vamos começar a criar os pontos de medidas propriamente. E como nós criamos esses pontos? Primeiramente, após a instalação do software, ele vai criar um ícone na área de trabalho. Então, abrindo o software, nós temos esta interface. E nós primeiro precisamos definir um diretório onde esses dados serão salvos. Então nós temos que clicar em preferências. Nesta janela de preferências tem a aba diretórios e tem um item aqui, diretório base. No caso, para a definição do diretório base, nós podemos escolher definir qualquer pasta no Windows C, ou no exemplo aqui eu tenho uma pasta no OneDrive. Essa pasta chama-se dados de vibração, e aí ok, eu defini esta pasta como meu diretório base, ou seja, todos os dados serão salvos dentro desta pasta. Ok, fechando a janela preferências, nós podemos verificar aqui que a pasta dados de vibração, ela mostra tudo que tem dentro dela. Então, a partir de agora, eu não tenho acesso a outros diretórios do computador, a não ser o que tiver dentro desta pasta. Muito bem. A partir daqui, nós podemos primeiro criar os diretórios de uma forma hierárquica. Por exemplo, nós vamos criar uma nova pasta chamada empresa. Então, o nome de um cliente, né, o nome de uma empresa. Dentro desta empresa, nós vamos criar uma nova pasta e eu vou definir como se fosse o setor de uma empresa, o setor A, por exemplo. Depois da definição do setor, nós criamos uma pasta agora referente à máquina, que nós vamos criar os pontos desta máquina. Então, o nome desse diretório pode ser uma tag da máquina, enfim, algo que identifique o equipamento. Pois bem, uma vez criada essa hierarquia aqui, nós deixamos a pasta da máquina selecionada e a partir de agora nós podemos criar os pontos de medida. Para criar o ponto de medida, nós vamos criar uma janela através desse botão aqui. Então, nós clicamos nesse botão, a janela é criada e nessa janela nós teremos que definir o nome do ponto, ou seja, onde o sensor será acoplado. Tá? A definição desse nome é muito assim particular, depende de como o pessoal costuma identificar os pontos da máquina. Isso varia de empresa para empresa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui conexão e máquina virtual no software. Então, o software tem uma maquininha virtual aqui só para a gente poder auxiliar vocês a entenderem como funciona essa nomenclatura. Então, por exemplo, eu estou com um sensor no lado oposto ao acoplamento. É um motor. Então, como ficaria esse nome, por exemplo? MLO, motor,
lado oposto, MLOH, ou seja, o sensor está acoplado no sentido horizontal. Colocando o sensor na vertical, exemplificando, fica MLOV. Colocando o sensor já do lado acoplado, fica MLAH, ou seja, o LA de lado acoplado, horizontal, MLAV, vertical, MLAA, axial, né, o sentido axial, o sensor sendo acoplado. Ou seja, essa identificação dos pontos é bem particular, como eu já disse. Por exemplo, existem nomenclaturas que utilizam números, ou seja, a partir do número 1, o lado oposto do acoplamento, atrás do motor, né, parte traseira do motor, fica 1H, sentido horizontal, 1V, 2H, 2V, 2A, axial. Ou seja, aí os outros pontos 3, 4 e vai caminhando nos pontos que são pertinentes a serem medidos com numeração. Tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com a numeração. Então, fechando a maquininha virtual, nós podemos começar a criar esses pontos. Tá? Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá, pessoal?